Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor que encaminha nossos corações por amor de Deus e a constância de Cristo, esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Hoje, dia 12 de abril de 2022, terça-feira santa, nós queremos elevar ao Senhor o nosso hino de adoração. O fel lhe dão por bebida, sobre o madeiro sagrado, espinhos, cravos e lança, ferem seu corpo e seu lado. No sangue e água que jorram, mar, terra e céu são lavados. Ó cruz fiel sois a árvore, mais nobre em meias demais, que selva alguma produz, com flor e frutos iguais. Ó lenha e cravos tão doces, um doce peso levais. Árvore inclina os teus ramos, abranda as fibras mais duras, a quem te fez germinar, minora tantas torturas. Leito mais brando oferece ao santo rei das alturas. Só tu, ó cruz, mereceste suster o preço do mundo e preparar para o náufrago um porto em mar tão profundo. Quis o cordeiro imolado banhar-te em sangue fecundo. Glória e poder à Trindade, ao Pai e ao Filho louvor. Honra o Espírito Santo, eterna glória ao Senhor, que nos salvou pela graça e nos remiu pelo amor. Oremos. Coloquemos diante de Deus a nossa intenção pessoal para o dia de hoje, também as pessoas pelas quais nós queremos rezar. Deus eterno e todo-poderoso, dai-nos celebrar de tal modo os mistérios da paixão do Senhor, que possamos alcançar vosso perdão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
O contexto do evangelho de hoje é uma ceia. Nela, Jesus se despede dos seus discípulos e lhes deixa as últimas recomendações. É nela também que se revela que um dos 12 trairá Jesus. Um de vós me entregará, de Jesus em João capítulo 13, versículo 21. O evangelho mostra que o traidor de Jesus é um dos 12 apóstolos, daqueles que eram os mais próximos dele. Jesus refere-se a Judas Iscariotes, que era o que cuidava do dinheiro dos 12 apóstolos. Em João 12, 6, diz que Judas era ladrão, tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Ele será o traidor de Jesus. O Evangelho de Mateus nos diz: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes: que quereis dar-me e eu vô-lo entregarei? Ajustaram com ele 30 moedas de prata e desde aquele instante procurava uma ocasião favorável para entregar Jesus, conforme nos fala Mateus capítulo 26, versículos 14 a 16. O momento favorável para a traição de Jesus foi quando ele se preparava para celebrar a Páscoa judaica na Quinta-feira Santa. Sobre isto diz São Paulo: eu recebi do Senhor o que vos transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, depois de ter dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 22 a 23. O preço para que Judas traísse Jesus foi 30 moedas de prata. É o cumprimento da profecia de Zacarias que diz: eles pagaram-me apenas 30 moedas de prata pelo meu salário. Zacarias, capítulo 11, versículo 12. No Evangelho de Marcos, Jesus diz: levantai-vos e vamos, aproxima-se o que me há de entregar. Ainda falava quando chegou Judas Iscariotes, um dos 12, e com ele um bando armado de espadas e cacetetes, enviado pelos sumos sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha-lhes dado o seguinte sinal: aquele a quem eu beijar é ele, prendei-o e levai-o com cuidado. Assim que ele se aproximou de Jesus, disse: Rabi, e o beijou. Lançaram-lhe as mãos e o prenderam, conforme nos fala Marcos capítulo 14, versículos 42 a 46. Percebemos que Judas não chama Jesus de Senhor, mas de Mestre. Mestre ou professor podem existir vários, mas Senhor existe um só, Jesus Cristo. Isso já mostra que Judas não tinha Jesus como seu Deus e Senhor, mas o via como um homem qualquer. Diante disso, Jesus sente que a morte é uma realidade bem próxima, mas ele explica que a sua morte na cruz será a manifestação da sua glória e da glória do Pai. Agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. João 13, 31. A partir daquilo que ouvimos hoje no Evangelho, podemos concluir que o pecador é aquele que dá as costas a nosso Senhor Jesus e se deixa envolver por aquilo que é do mundo. Judas, por deixar-se corromper pelo dinheiro, tornou-se uma pessoa egoísta, avarenta e invejosa. Santo Agostinho diz que o pecado é como um amor a si mesmo, até o desprezo de Deus. A traição a Jesus acontece quando nos deixamos levar pela arrogância com a que queremos emancipar-nos de Deus e não ser nada mais que nós mesmos. A arrogância pela que cremos não ter necessidade do amor eterno, e sim que desejamos dominar nossa vida por nós mesmos, nos diz o Papa Bento XVI. Como os discípulos de Jesus, poderíamos também nos perguntar: serei eu, Senhor? Cada um de nós poderá se tornar um traidor de Jesus quando se deixa levar pelo pecado, quando não coloca o amor a Deus sobre todas as coisas, quando não procura colocar em prática os seus ensinamentos. É preciso deixar vir para fora os pequenos e grandes pecados que possam nos tornar um outro Judas. Mesmo diante deste fato de perceber um traidor dentro de mim, eu não posso perder a chance de confessar e receber de Deus a misericórdia destinada para o coração arrependido. Pedro também negou e traiu Jesus, só que Pedro reconheceu o seu pecado e chorou amargamente, lavando-se na misericórdia do Senhor, enquanto Judas, na sua soberba e falta de esperança,
Não acreditou que poderia ser perdoado de pecado tão grande. A Semana Santa é a ocasião propícia para a conversão. Na cruz, Cristo abre seus braços a todos nós. Ninguém está excluído do seu perdão. Todo pecador arrependido, se confiar na misericórdia de Deus, tem o seu lugar no paraíso. Pela intercessão de São Pedro Apóstolo e todos os santos e santas de Deus, que o Senhor da perseverança e da fortaleza ajude-nos a viver o espírito de sacrifício, de oração, de compaixão e de amor a Cristo crucificado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Pai de misericórdia, que vos dê um exemplo de amor na paixão do seu Filho, vos conceda pela vossa dedicação a Deus e ao próximo a graça da sua bênção. Amém. O Cristo, cuja morte vos libertou da morte eterna, conceda-vos receber o dom da vida. Amém. Tendo seguido a lição de humildade deixada pelo Cristo, participeis igualmente de sua ressurreição. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, a vós, a vossa família, o dia de hoje, os vossos trabalhos e estudos e todas as pessoas pelas quais nós rezamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.